Olá, professores, professoras, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Leila Tatiana, a professora de Ciências da Natureza, da GFEM, da CEMED, de Campo Grande, e essa é a nossa primeira formação de Ciências da Natureza do 6º ao 9º ano. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, eu sou a professora Natália, também faço parte da equipe de Ciências da Natureza dos anos finais e vou estar aqui com vocês nessa formação. Bem, hoje a nossa formação será dividida em 2 etapas. A primeira etapa, eu falarei algumas orientações gerais, no caso, sobre as estratégias de implementação do novo referencial curricular circunstancial de Ciências da Natureza. É um novo documento que nós vamos utilizá-lo este ano, exclusivamente de 2021. E na segunda parte, nós iremos falar exclusivamente do documento para vocês entenderem o passo a passo. Ok? Vamos começar? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos muito felizes. Bem, nós sabemos que, pode passar, esses são os nossos gestores, né? Ali os slides dos nossos gestores. Nossa chefe imediata é a Mônica, da GFEM, e nós sabemos, pode passar, que por conta toda essa condição que nós estamos, né, nós precisamos ter orientações gerais para que nós possamos traçar um caminho para nós trilharmos neste ano. Então, essas serão as nossas orientações gerais para vocês. A nossa equipe de 6º ao 9º ano continua a mesma. É a Cris, o Gilson, eu e a Natália, ok? Pode passar. Claro, em virtude dessa situação emergencial de saúde pública ocasionado pela Covid-19, essa pandemia, nós sabemos que o ensino remoto, ele tem sido a opção para garantir a todos os estudantes essa educação que nós queremos, né? E isso tudo é de acordo com a Lei 14.040, de 18 de agosto de 2020. Então, existiu uma necessidade de um documento novo, específico para o ano de 2021, para contemplar aí os conhecimentos, retomar alguns conhecimentos estruturantes que seriam importantes, que de repente pode ter passado. Então, nós vamos retomar algumas habilidades do ano anterior e sem deixar de falar das habilidades do ano vigente do aluno, ok? Bom, e para isso, nós precisamos traçar um plano. Como nós vamos começar o ano de 2021? Algumas estratégias foram traçadas. Pode passar. A primeira delas é o caderno de atividades diagnósticas. O que significa isso? É um caderno elaborado pela CEMED, que será entregue, já impresso para todas as escolas, para que nós possamos saber como anda o conhecimento e fazer um diagnóstico sobre o conhecimento dos alunos, ok? Então, qual é o objetivo geral deste caderno? Na verdade, é realizar as adequações necessárias para complementar as atividades bases, atendendo à realidade e às necessidades de cada escola, de cada aluno, né? Visando o quê? Garantir a recuperação da aprendizagem e o reforço do ano letivo de 2021. E os objetivos específicos seria avaliar a proficiência mesmo dos alunos, além de subsidiar a prática docente. Isso tudo em conformidade com esse novo documento que foi elaborado, que chama Referencial Curricular Circunstancial. Por que ele chama circunstancial? Porque nós estamos vivenciando uma circunstância bem atípica, não é mesmo? Que exige algumas estratégias educacionais para minimizar as desigualdades cognitivas. Então, nós temos essas estratégias pedagógicas que apontam caminhos para que possam ser trilhados pelos docentes com o objetivo da aprendizagem mesmo dos docentes, ok? Bom, nesse próximo slide, nós temos aqui a questão dos períodos, certo? Este caderno diagnóstico, ele será entregue aos alunos naquela primeira semana de aula, que vai de 8 a 12 de fevereiro, ok?
É necessário que eles devolvam esse caderno 18 e 19 de fevereiro. Por quê? Porque haverá um período para a tabulação, a correção e a tabulação desses dados. Essas questões, elas são sempre de múltipla escolha, tá? Com 4 alternativas, sempre uma correta. Cada ano terá 4 atividades de ciências da natureza, certo? E esses cadernos, eles serão, na verdade, avaliados os conhecimentos do ano anterior. Ou seja, se o aluno está no 7º ano, os conhecimentos que serão avaliados dele serão do 6º ano, tá? As habilidades do ano anterior. Bom, a partir dessa análise das respostas dos alunos, o professor deverá realizar a retomada das atividades do ano anterior, que ainda precisam ser consolidadas por esses alunos, certo? E quem está organizando tudo isso é o departamento, a divisão de avaliação, a DAV, certo? Vocês receberão uma planilha da DAV com as respostas para os professores preencherem as respostas dos alunos, ok? Para avaliar o desempenho dos mesmos. Então, através desse diagnóstico, nós poderemos avaliar, então, como está sendo esse desenvolvimento dos alunos, certo? E aí você vai poder fazer o planejamento das ações para recuperar essa aprendizagem. Então, uma estratégia importante para esse início de 2021, para a gente começar a caminhar neste ano aí. Bom, além dessa estratégia, nós também temos o caderno base. O caderno base são cadernos elaborados com atividades pela GFEM da CEMED também. Nós já fizemos o caderno número 1, vocês vão receber esse caderno. E ele tem essas atividades com o objetivo de dar subsídios básicos, a partir, claro, sempre da métrica do referencial curricular circunstancial. Nada impede, pessoal, de você também utilizar o referencial da rede, que já foi elaborado em 2020, certo? O referencial já está disponível, né? E ele foi seguido desde o ano passado, mas esse ano nós sentimos essa necessidade de enxugar, de indicar algumas habilidades estruturantes para que esse aluno possa, de alguma forma, recuperar o ano de 2020 e fazer o ano de 2021. Certo? Então, na verdade, ele será referente, esse caderno base, aos dias 18 a 27 de fevereiro, ao mês inteiro de fevereiro, certo? Vai contemplar as habilidades elencadas no referencial circunstancial. É importante que, levando em consideração o período das aulas, as atividades irão contemplar a primeira habilidade do referencial, que no caso seria Terra e Universo, a primeira unidade temática. Certo? Está presente no documento de cada ano. Então, nós vamos começar nessa linha primeiro, Terra e Universo, depois Vida e Evolução e, no fim, Matéria e Energia. Certo? Então, cada professor deverá formular as atividades complementares. Isso tudo para quê? Para ele ter o conhecimento básico. O caderno é só a base. Nada impede de você reformular, fazer outras atividades, certo? Para quê? Com o objetivo de alcançar nosso aluno, aprendizagem dele, ok? Agora, existe também o papel do professor. Nada impede, pode passar, nada impede que você faça outras atividades complementares, né? Nós sabemos e temos visto diversas atividades fantásticas que vocês, professores, fizeram no ano de 2020, vídeos, levando experiências práticas para eles. A gente viu alguns feedbacks dos alunos fazendo em casa. Então, nesse primeiro momento, como o ensino será remoto nesse primeiro mês, é necessário nós continuarmos esse trabalho com atividades de videoaulas, com áudios. Eu quero pontuar aqui também que o ano passado nós fizemos algumas formações, alguns vídeos, deixamos disponíveis lá no nosso canal do YouTube. Se você colocar Ciência 6º ao 9º, CEMED Campo Grande, você vai achar o nosso canal. E lá tem várias
estratégias, recursos tecnológicos para esse momento de ensino remoto. Nós falamos sobre até coisas simples como o PowerPoint, as novas ferramentas, falamos sobre como fazer áudios, como fazer vídeos, enfim, tem várias estratégias que nós deixamos ali para que possa subsidiar o teu trabalho, ok? Então, o papel do professor nesse momento é extremamente fundamental. É você que vai diagnosticar o que falta para esse aluno. Então, é muito importante você acompanhá-lo, você estar perto, você não terceirizar as correções dos cadernos, para que você possa, de fato, tentar chegar o mais próximo possível do seu aluno, certo? A gente tem aí a TV Remy, que você pode indicar, alguns professores foram gravar, foram aulas incríveis, plataformas digitais também foram utilizadas, muitas escolas têm suas páginas, né? Tem os seus grupos, então continue utilizando isso. E não deixem de utilizar também o livro didático, que é um recurso disponível e que é de fácil acesso também. Tá? Então, fique à vontade, faça cadernos escolares, materiais explicativos, use a sua criatividade desse jeitinho que você já vem fazendo desde o ano passado, ok? Mas é importante, que nós queremos frisar aqui, você ter o controle e acompanhamento desse processo de aprendizagem, tá? Faça registros. É importante você avaliar a aprendizagem desse aluno. Nós sabemos dos desafios, né, que nem todos os alunos têm acesso, nós entendemos tudo isso, mas é importante você reportar tudo isso, fazer os encaminhamentos necessários para a equipe técnica da sua escola, que é a sua chefia direta, ok? Então, tem toda uma equipe específica aí para poder ajudar nessa aprendizagem do aluno, certo? Então, utilize de recursos variados, instrumentos que vão facilitar a vida do aluno, compartilhando, relaborando, para que desperte aí a vontade de aprender desses nossos alunos, ok? Então, agora, eu vou passar a palavra à professora Nath, que vai continuar a nossa formação de hoje. Um beijo para todos vocês por enquanto. Então, pessoal, aqui nós vamos falar um pouco sobre o nosso documento orientativo para este ano de 2021, que é intitulado Referencial Curricular Circunstancial de Ciências da Natureza, do 1º ao 9º ano. Aqui nós temos o link para vocês acessarem o referencial, certo? E aí, na imagem da capa do referencial, vocês também podem clicar e acessar o documento. A gente vai colocar esse PDF lá no nosso blog para vocês poderem acessar, certo? Próximo slide. Lembrando que lá no ano de 2019 foi elaborado juntamente com a participação dos professores de ciências, tanto os pedagogos que ministram as aulas de ciências para os anos iniciais, quanto os professores biólogos que ministram ciências nos anos finais, o referencial curricular de ciências, que já está vigente desde o ano passado, na sua versão preliminar. Ele é o documento orientativo em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, como subsídio teórico e metodológico para a elaboração dos planejamentos e as diversas estratégias do ensino de ciências da natureza. Esse documento, ele deve servir de base ainda neste ano de 2021 também, porque ele possui diversas metodologias de ensino que podem ser utilizadas, certo? Mas esse novo documento, que é o Referencial Curricular Circunstancial, ele foi elaborado por conta da necessidade de adequações das propostas educacionais devido ao contexto da pandemia e do que ela trouxe, né? Nós tivemos o ano passado o maior período de ensino remoto, certo? Mas no comecinho do ano os alunos foram para a escola, né? Mas depois o restante do ano todo foi de ensino remoto. Nesse ano, nós já vamos começar no ensino remoto, então nós não vamos encontrar presencialmente, né, ter aulas presenciais com os nossos alunos. Por isso, essa necessidade
de adequar um documento para esse ano. Próximo slide. Então, quais são os objetivos desse novo documento? Garantir e proporcionar aos estudantes a retomada de alguns conhecimentos que são considerados estruturantes para o desenvolvimento das habilidades indicadas para o ano vigente, que é esse ano de 2021. E também assegurar aos estudantes a compreensão desses conhecimentos propostos, pressupondo a atenuação das dificuldades do processo de ensino-aprendizagem em virtude dos desafios logísticos que nós tivemos no ano passado, né? Nós sabemos que existem diversas realidades, então, enquanto alguns alunos no contexto remoto se saíram muito bem, outros têm mais dificuldade na ausência do professor. Próximo slide. Bom, nesse novo documento, ele está um pouco mais enxuto, mas foram mantidas as mesmas propostas do nosso referencial curricular, sendo que as habilidades e os objetos de conhecimento são oriundos da BNCC. Então, não é preciso olhar lá o documento da base toda vez que for planejar uma aula. Todas as habilidades já estão no nosso referencial e também estarão presentes no referencial curricular circunstancial de 2021. Já as implicações socioambientais e as recomendações foram inseridas, né, no processo coletivo da elaboração do documento de 2019 e também estarão presentes nesse novo documento. Nós temos 3 unidades temáticas dentro do componente de Ciências da Natureza e elas perpassam do 1º ao 9º ano. Então, essas 3 são Terra e Universo, abordando os conceitos de astronomia e geologia, Vida e Evolução, que aborda os conceitos de biologia, e Matéria e Energia, que aborda os conceitos de química e de física. Nós sugerimos que, ao longo do ano, seja utilizada essa ordem das unidades temáticas, começando pelo macro, que é Terra e Universo, no 1º bimestre, e finalizando no micro, que é Matéria e Energia, lá para o fim do ano. Bom, vocês podem observar no nosso referencial que dentro da área de Ciências da Natureza, os conteúdos de um ano para o outro, eles não apresentam, na maioria dos casos, uma continuidade ou uma sequência lógica. A gente tem algumas lacunas entre os conhecimentos. Isso torna imprescindível o estudo das habilidades e o planejamento dos saberes, sugeridos para cada um dos anos, com o objetivo de mobilizar os conhecimentos prévios dos estudantes e a retomada dos assuntos que vão permitir a evidenciação de relações entre os temas ensinados. Então, quando nós fomos montar esse documento, referencial curricular circunstancial, nós tivemos que selecionar algumas habilidades do ano anterior e selecionar algumas habilidades do ano vigente, porque nós sabemos que colocar todas as habilidades de 2 anos juntos seria totalmente inviável. Nós não teremos tempo de trabalhar todas essas habilidades em sala, né, durante um ano só. Por isso, foram selecionadas habilidades. Nós sabemos que todas as habilidades são muito importantes para o conhecimento do estudante. Mas a gente acabou, foi necessário selecionar para que tivesse tempo de ser bem trabalhado, visto que os estudantes, eles precisam desenvolver essas habilidades, certo? Aqui nós temos um quadro que nós elaboramos da relação entre as habilidades que estão presentes no referencial curricular circunstancial. Então, do 5º ano até o 9º ano. Cada coluna mostra as habilidades por ano, certo? E as linhas tracejadas mostram a relação direta das habilidades de um ano para o outro e também entre o mesmo ano.
Então, vocês podem ver em azul as habilidades que são da unidade temática Terra e Universo. Em verde, as habilidades de vida e evolução. E em laranja, as habilidades de matéria e energia, certo? Nós fizemos esse quadro para dar uma visão macro de todas as habilidades que estão presentes, né, no novo documento e como elas podem se relacionar. Claro que, indiretamente, nós podemos fazer mais relações, mas essas são as ligações diretas, tá, de conhecimentos. Os quadros do referencial curricular circunstancial seguem a mesma proposta do referencial curricular, né? Esse novo documento, ele possui um caráter emergencial e opcional, e ele vai levar em consideração os 2 anos, 2020 e 2021. No próximo slide, nós trazemos um exemplo dos quadros do nosso referencial curricular circunstancial. Nesse caso, nós temos o exemplo para o 6º ano de Ciências da Natureza. Então, na primeira coluna, nós temos as unidades temáticas. Na segunda coluna estão os objetos do conhecimento do ano anterior. Então, nesse caso, se o quadro é do 6º ano, esses objetos do conhecimento foram selecionados lá do 5º ano, para serem retomados. Na terceira coluna estão as habilidades, né, que se referem a esses objetos do conhecimento, certo? Já na quarta coluna estão os objetos do conhecimento do ano vigente, então são do 6º ano, junto com as habilidades ali na quinta coluna do ano vigente. Então, como que vai funcionar? Vocês vão trabalhar as habilidades do ano anterior primeiro e depois vão para as habilidades do ano vigente, né? Dão continuação seguindo as habilidades do ano vigente. Lá na última coluna, nós temos as noções e conceitos e as implicações socioambientais. Nesse caso aí, estão juntas as noções e conceitos que se referem às habilidades do ano anterior e as noções e conceitos que se referem às habilidades do ano vigente. A mesma coisa com as implicações socioambientais. No próximo slide, nós temos aqui a continuação do quadro. Na última linha estão as recomendações. Aqui são recomendações complementares às recomendações que já estão presentes no nosso referencial. Então, nesse novo documento, nós trouxemos a relação entre a habilidade do ano anterior e a habilidade do ano vigente para cada uma das unidades temáticas, certo? Bom, aqui estão os nossos contatos, nós estamos sempre à disposição de vocês para tirar dúvidas, para auxiliar no que for necessário. Como a professora Tati já falou, tem diversos materiais que nós disponibilizamos no nosso canal no YouTube, no blog também, então aqui estão os links. Nós vamos colocar esse material aqui lá no blog, certo? Tem o telefone de contato e também o nosso e-mail. Então, nós agradecemos a presença de todos vocês. Estamos à disposição. Ano de muito sucesso, muitas conquistas. E se precisar de alguma coisa, conte conosco, ok? Beijão, até a próxima.